Hey guys, what's up? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre pronúncia de novo, né? Mas. Pronúncia de novo. Não, é que na verdade essa questão de pronúncia sempre me perguntam muito, né? É uma questão que está sempre sendo. Estão sempre tentando compreender como é que é o jeito mais fácil da gente saber como é que se pronuncia uma palavra em inglês, né? O problema é que é muito complicado isso. E aí, então, queria falar um pouquinho do porquê que isso acontece. Bom, a língua inglesa começou há muito tempo atrás. Depois eu vou botar escrito aqui o ano, porque eu não vou lembrar decor. Não sou boa com essas coisas. Mas enfim, a língua inglesa começou numa junção de várias línguas, de vários povos, né? E os saxões, os vikings também deram um pouco disso. Depois, aliás, teve até um povo que não se fala muito, que são os Jutes, né, que eles depois assim sumiram na história. Mas, enfim, esses povos começaram a dar origem à língua inglesa, né? E depois, com as conquistas que o povo foi fazendo, né, ao redor do mundo, o inglês foi juntando, apropriando-se muitas vezes, outras vezes só adotando palavras de outros lugares, né? E acontece que hoje estima-se que 45% de todas as palavras da língua inglesa sejam desse tipo, né? As palavras que são advindas de outras línguas. Então isso interfere muito na questão da pronúncia, porque a pronúncia vai de acordo com a origem da palavra, né? Tava dirigindo hoje e daí tinha uma Ranger, né? Que aqui no Brasil fala uma Ranger, uma Ranger. E aí eu fiquei pensando, por que é Ranger, né? Esse G a gente faz J, Ranger. E por que se eu tirar o R da frente fica anger, né? Que é raiva, por exemplo. Anger com o som de G e Ranger com o som de J, né? Então eu fui atrás da origem, né? E eu descobri que anger é uma palavra mais antiga, que tem a ver com idiomas nórdicos, enquanto ranger é uma palavra mais nova, assim, elas têm cerca de 200, 250 anos de diferença, e ela vem do francês, né? De ranger, não sei se é assim que se fala, né? Então, aquele G, apesar da palavra ser praticamente a mesma, eu tenho uma pronúncia completamente diferente. Então, tem a ver com a origem, né? Então, por isso que eu acho que se você está começando a aprender inglês agora, presta bastante atenção em como as palavras são ditas, né? Na verdade, aprender língua, qualquer língua, inclusive a própria, significa decorar, memorizar coisas, né? Mas eu gosto muito da origem da palavra decorar, que não tem nada a ver com decoração, talvez, né? Tipo, decorar um ambiente, mas vem de decor, do coração, né? Então, quando você decora alguma coisa, tu tá tentando lembrar aquilo com o teu coração, né? Então, pensa nesse jeitinho assim, porque a memorização, inclusive isso para traduções, né? Se você começa a traduzir, você traduz uma, duas, três vezes a mesma palavra ao longo ali da tua semana, porque tu tem que lembrar dela, porque tu tem que fixar, essas traduções que tu vai fazer vão servir para você memorizar. É bem provável que na próxima semana você já vai ter memorizado aquela palavra, né? E você não venha a ter que traduzir ela de novo. Então, essa memorização, no fim das contas, te faz aprender, né? Então, no início, pensa que assim, tu vai ter que decorar muita coisa, muita pronúncia, vai ter que ver como é que as pessoas falam, né? Então, uma boa dica para isso é o momento que tu estiver assistindo as tuas séries ou assistir um episódio, tem um episódio de alguma série que tu gosta muito ou uma cena que tu gosta muito, pega só aquela cena, assiste legendado e depois assiste com a legenda, porque em inglês a legenda é bem, parece um CC, né? Closed captions, ou seja, é exatamente o que as pessoas estão falando. Então, bota lá e presta atenção como as pessoas estão falando na série
e tenta ler junto e fala em voz alta. É só assim que a gente memoriza como é que se pronuncia uma palavra. É primeiro ouvindo ela bem e depois pronunciando. Se você não pronunciar, não vai ter jeito, né? Ninguém é mágico aqui de um dia ficar ouvindo coisas e sair falando assim do nada. E também a dica da tradução. Traduza as coisas até o ponto em que você não precise mais traduzir elas, né? Pode ser que você venha esquecer alguma palavra, não tem problema. Mas com essa prática, se tu transformar essa prática em algo assim que tu faça com frequência, no mínimo umas 3 vezes por semana, pegar uma letra para traduzir uma letra de música, que eu acho complicado, sinceramente, porque música é poesia, né, gente? Então, assim, tu tentar traduzir uma música do nada é complexo, né? A não ser que seja uma letra muito simples, uma letra que seja muito básica, não no sentido de linguagem, tipo, de que palavras se usam, mas que seja algo que não tenha muita metáfora, que não tenha algum outro significado, né? Um aforismo, alguma coisa assim. Então, eu acho melhor mesmo se ligar nas coisas que vocês assistem, né? Existem muitos vídeos de youtubers ou então de canais no YouTube que disponibilizam as legendas também em português, ou pelo menos em espanhol, né? Que aí você pode fazer as comparações. Mas, infelizmente, galera, eu não posso dizer para vocês que aprender uma língua é algo que você faz assim, tipo, com 1 hora de aula de inglês por semana. Tem que estar ali engajado, indo buscando o teu saber, porque na verdade tu que é dono dele, né? Os seus professores, na verdade, eles estão mais ali para te auxiliar nas coisas que você continua errando, talvez, né? Para te puxar a orelha, te chamar a atenção e dizer corre atrás, porque eu não faço milagre. E também porque precisa de uma pessoa para tu conversar. Então, aproveita a tua aula de inglês para tentar falar sobre as tuas dúvidas, anota. Se tu tem alguma dúvida de, tipo, por que que se escreve nessa ordem essas palavras, se em português se escreve de outro jeito, entende? Usa aquele momento da aula para você falar com o professor, tá bom? See you guys!